Cumprimento a todos os irmãos e queridos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de trazer uma reflexão para você, querido irmão, querido ouvinte, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nesta mensagem gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta pessoal. A pergunta é: quem é Jesus na sua vida? O que Jesus significa para você? João, ele se considerava o apóstolo amado por Jesus Cristo, o mesmo que deitou a sua cabeça no peito de Jesus Cristo e dormiu, que acompanhou Jesus durante todo o seu ministério aqui na terra, o último apóstolo a morrer, não pelo viés do martírio, o último apóstolo de Cristo que escreveu o livro de Apocalipse e conviveu com Jesus até o fim. Ele retrata na sua primeira epístola, já de início, revelando quem era Jesus, quem é Jesus. E ele faz um diagnóstico, dizendo que eles viram e não somente viram, mas contemplaram, ou seja, observaram, analisaram, checaram e constataram de fato que Jesus é Deus, que Ele é desde o princípio da criação, que Ele era o Cordeiro de Deus, o próprio Deus encarnado na terra. Ele vai dizer que as mãos dele, ou seja, as mãos que tocaram Jesus, tocaram a própria palavra da vida. No Evangelho que João escreve, no capítulo 1, ele começa escrevendo da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João ele já inicia revelando que Jesus Cristo, antes de tomar uma forma humana, tomar a nossa forma de carne, ele já era a própria palavra de Deus, o próprio verbo, que significa uma ação. Por isso que em Gênesis, logo no capítulo 1, vai dizer: então Deus disse, haja luz, e houve. Pela própria palavra de Deus as coisas foram formadas e vieram à existência. E esta palavra de Deus é Jesus Cristo. Mas voltando à pergunta que eu fiz no início, quem é Jesus para você? Para muitos hoje, Jesus é um profeta, foi um grande homem, um grande profeta, que ensinou valores sobre o amor, sobre o perdão. Seus ensinamentos ficaram como exemplo. Para muitos outros, Jesus Cristo foi apenas um homem comum, bondoso, um líder religioso. Para outros ainda, Jesus Cristo está representado em uma imagem, em uma escultura como um homem sofrido,
machucado, pendurado em madeira. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o próprio Deus encarnado como homem. É a própria revelação da vida. É o próprio mistério do mundo. De quem é o ser humano revelado. No Salmo 68, verso 5, diz assim: Deus, Pai de órfãos, juiz de viúvas. O Senhor não desampara ninguém. Muito mais que um profeta, muito mais que um homem santo, Ele é o próprio Deus. É a própria essência da vida. É o princípio de toda a criação e é o fim de todas as coisas. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Reflita hoje em sua vida essa pergunta que pode mudar o cenário da sua vida, a posição que você pode tomar hoje. Quem é Jesus para você? O que significa para você Jesus Cristo? O que esse nome representa? O Messias enviado. Que nós possamos contemplar a palavra da vida. Crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque a palavra do Senhor também diz que perto está o Senhor de quem invoca em verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Que o grande amor de Deus, que ultrapassa todo entendimento, possa habitar em você e te dar a oportunidade de viver uma vida nova, de renascer para Cristo, de experimentar a verdade da vida, a verdadeira liberdade que só Cristo pode te dar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos. Amém.